Depoimentos expõem detalhes do escândalo que agita o país. Destaque para o bloco de notas do Correio Brasiliense. As informações com Carlos Alexandre, editor de Política, Economia e Brasil. É com você. Boa noite, Calecha. Boa noite, Mobile, a todos que nos assistem aqui no Jornal Local. Olha, o nosso destaque de hoje vai para a volta do Congresso. A divulgação dos depoimentos de alguns dos personagens centrais no escândalo do Banco Master trouxe à luz mais detalhes do maior escândalo financeiro dos últimos anos no Brasil. É coisa de mais de 60 bilhões de reais. Após semanas de muitas críticas na condução do caso, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, autorizou o acesso aos relatos de Daniel Worcaro, dono do Master, Paulo Henrique Costa, ex-presidente do Banco de Brasília, e Ailton de Aquino, diretor do Banco Central. Essa medida, adotada pelo ministro, entretanto, será insuficiente para diminuir a temperatura política em Brasília. Isso porque, na próxima semana, um novo personagem entra na história, o Congresso Nacional. Há pelo menos 3 frentes que prometem dar mais visibilidade às conexões entre Daniel Worcaro, a cúpula do poder em Brasília e os negócios do Banco Master. A primeira ação já começa na quinta-feira, na CPMI do INSS, outro escândalo recente. O presidente desta comissão parlamentar de inquérito, o senador Carlos Viana, pretende ouvir o dono do Banco Master já na próxima semana. Vamos ouvir aí. Na quinta-feira, nós convocamos o presidente do Banco Master, o senhor Daniel Worcaro, que está sob medida restritiva. Estamos, portanto, oficiando hoje ainda o senhor Worcaro e também o ministro Dias Toffoli, que é o responsável pelas medidas, para que ele libere a presença do banqueiro junto à CPMI. Eu quero lembrar aos senhores que a CPMI ela tem uma definição muito clara quando foi criada: os descontos irregulares de aposentado. O que nos leva a trazer aqui o senhor Worcaro são os 250 mil contratos de empréstimos consignados que o Banco Master tinha em carteira, foram suspensos pelo INSS por falta de comprovação de documentação que garantisse de fato a efetividade e a anuência dos aposentados. Outro assunto que a gente vai dar destaque aqui no bloco de notas são as emendas parlamentares. Olha, gente, o Congresso Nacional ainda nem voltou e a polêmica das emendas parlamentares começou em fogo alto. Isso porque a discussão de hoje se deu entre a ministra do Planejamento e ex-senadora Simone Tebet e o presidente da Câmara, deputado Hugo Mota. Em um evento nesta sexta-feira em São Paulo, a ministra tocou em uma reclamação frequente em relação ao Legislativo. Segundo Simone Tebet, abre aspas, parte das despesas do orçamento, que é livre, foi confiscada, sequestrada por um Congresso Nacional cada vez mais dependente do orçamento, com um objetivo muitas vezes eleitoral, fecha aspas. Poucas horas depois, o deputado Hugo Mota reagiu. Em uma rede social, o presidente da Câmara considerou equivocada a declaração da ministra Simone Tebet. Ele, na avaliação dele, as emendas parlamentares dão voz aos estados, aos municípios e às prioridades reais da população, fecha aspas. Essa discussão aí, esse bate-boca, digamos assim, entre Tebet e Hugo Mota sobre as emendas parlamentares dá o tom de como esse assunto vai pautar este ano eleitoral. E isso por quê? Porque, de um lado, você tem o governo e o legislativo que acertaram o pagamento das emendas até o fim deste primeiro semestre, por causa do calendário eleitoral. Por outro lado, o que nós sabemos, vocês estão vendo aí, que o Supremo Tribunal Federal há meses determina aos parlamentares mais transparência no trato dos recursos públicos. Então é claríssimo que esses embates, esses desgastes vão marcar aí esses primeiros 6 meses aí antes da campanha eleitoral. Tudo isso a gente vai trazer aqui para vocês no bloco de notas, ok? Volto com você, Mob. Obrigado, Carlos Alexandre. A gente vai seguir acompanhando.